Bom dia, amada igreja. Em domingos anteriores, intermitentemente, nós temos trazido aqui algumas exposições no livro de Judas. E eu indiquei logo no início que o livro de Judas é aquele pequenino livro que está escondido logo antes do Apocalipse. Então, se pudermos já ir abrindo nossas Bíblias lá, é lá que nós faremos a nossa leitura inicial. A nossa mensagem vai estar concentrada nos versículos 12 a 16. E ele só tem um capítulo, então a referência nossa é somente aos versículos, né? Então, os versículos 12 a 16 é o que estará se constituindo o texto da nossa mensagem. Mas eu vou ler desde o versículo 5, só para nós relembrarmos um pouco daquilo que Judas tem escrito nessa sua carta, nesse seu livro aqui, para alerta da igreja. O propósito aqui foi alertar a igreja e confortá-la no final da carta. O versículo 5 em diante de Judas diz assim: Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes, de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E a anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio, ele tem guardado sobre trevas, em algemas eternas, para juízo do grande dia. Como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas, que, havendo-se entregue à prostituição, como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Ora, estes, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como rejeitam o governo, difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam, e quanto a tudo que compreendem, por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim e, movido de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Coré. E agora os versos que se constituirão na nossa meditação nessa manhã, 12 até o 16. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água impelidos pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas, ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a necridão das trevas para sempre. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convicto todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andam segundo as suas paixões, a sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Vamos orar mais uma vez. Senhor, acabamos de ler a Tua palavra e te pedimos que Tu
elucides o nosso entendimento e faz com que compreendamos bem o que tu estás colocando aqui para o nosso crescimento espiritual, para o nosso fortalecimento da nossa fé. Pedimos que tu nos ajudes, nos auxilies e perdoes os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Na carta de Judas, nós apontamos desde o início as similaridades aqui que ela tem com a segunda carta de Pedro. São vários versos muito semelhantes que temos em 2 Pedro, principalmente no capítulo 2 de 2 Pedro, e depois em vários versos de Judas, levando até a uma questão, né? Quem escreveu antes? E nós apontamos para o fato de que Pedro está sempre falando no futuro, isso vai acontecer, haverão, seguirão, enquanto que Judas parece já se referir a situações já vivenciadas pela igreja. Então, parece-nos que Pedro escreveu antes e Judas agora está levando à igreja a visão de como tratar essas questões que estão surgindo dentro da igreja. E nesse sentido, ele começa a escrever a carta e diz que sentiu-se compelido, compungido, praticamente a mudar aquela intenção original. Ele esperava escrever sobre a comum salvação, até dar a impressão de que ele conhecia bem os seus leitores originais, mas ele foi compelido, foi compungido a exortar a igreja a batalhar pela fé uma vez dada aos santos. E isso nos leva a essa primeira sessão que nós vimos, que a responsabilidade dos crentes é batalhar. É batalhar pela fé, pelos ensinamentos, pelas doutrinas recebidas, guardá-las no coração, colocá-las em prática e preservarmos a nossa saúde espiritual e, consequentemente, a saúde espiritual da igreja, de não sermos levados pelos ventos de doutrina que estão para sempre assolando em toda parte, mas ficarmos firmes nos preceitos, nos ensinamentos de Deus até o fim. Essa é uma grande responsabilidade que pesa sobre nossos ombros. E ele continua, a partir do verso 5, que nós já lemos aqui nessa manhã, mostrando não somente a responsabilidade dos crentes, mas a realidade da igreja. E que realidade é essa? Incrédulos estão presentes. E vimos isso dos versículos 5 até o versículo 11, onde ele descreve o caráter desses que estão presentes dentro da igreja. E termina esse trecho de 5 a 11, dando alguns exemplos assim muito claros. O exemplo de Caim, rejeição do plano divino na pessoa de Caim. O exemplo de Balaão, rejeição da dependência de Deus na esfera material. Quando a ganância vai e move pessoas que estão inseridas no seio do povo de Deus. E, finalmente, o exemplo de Coré, rejeição da autoridade espiritual, quando ele se rebela contra a autoridade espiritual ali configurada na pessoa de Moisés. E nessa manhã, nesses versículos 12 a 16, nós queríamos ver o resultado da ação dos incrédulos. O resultado da ação dos incrédulos. E que resultado é esse? Resumidamente, eles perecem, mas eles perturbam. Enquanto estão presentes, eles vão perturbar a vida da igreja, vão perturbar o povo de Deus, vão confundir a muitos, e é exatamente no sentido de que nós não sejamos confundidos que esse texto está sendo escrito, essas palavras estão sendo aqui colocadas, inspiradas pelo Espírito Santo de Deus no texto sagrado da Bíblia. A responsabilidade foi especificada, a realidade já foi constatada, o julgamento já foi exemplificado nos 3 exemplos que Judas deu, a descrição foi estabelecida
E a introdução dessa incredulidade no seio do povo de Deus já foi substanciada. Nós somos agora levados a pensar e a meditar nos efeitos, nos resultados da ação desses incrédulos. Inicialmente, nós temos esses efeitos aqui descritos metaforicamente, mas também descritivamente, dando uma ilustração do que são aqui esses efeitos da presença daquilo que Judas chama de certos indivíduos lá no versículo 4. Ele chama de certos indivíduos, mas a partir daí ele começa a particularizar e descrever bem quem são esses certos indivíduos. E assim nós lemos lá no versículo 12. Esses homens são como? E então ele passa a dar 7 efeitos aqui que são prejudiciais à igreja, ao andamento da igreja, ao progresso do evangelho. Vejam e acompanhem comigo. Primeiro que ele fala aqui, diz, são como rochas submersas. Rochas submersas. Você vai no curso do rio, o rio parece que tem um curso bem delineado, mas tem uma rocha submersa. E qual é o efeito dessa rocha submersa? É danificar, é arranhar, é perfurar. E se não houver cuidado, provisão, a possibilidade até de afundar o navio, a canoa, aquilo que está navegando naquele rio, ou no mar, né? Nós temos vários exemplos disso. Todos lembram do grande navio Titanic, né? Ou Titanic, como ele encontrou um iceberg, mas não era aquela parte que estava em cima, porque aquela que é visível é muito maior aquilo que está submerso, e foi exatamente a parte submersa que rasga o casco daquele navio e fez ele afundar. Afundam até navios que parecem potentes, e nós sabemos da história, pelo menos nos é contado que naquele grande navio foram feitos alguns pronunciamentos arrogantes. Nem Deus consegue afundar esse navio, porque ele era tão bem feito, e na realidade uma rocha submersa, uma rocha de gelo ali, faz com que ele venha a afundar. Eu lembro de uma vez, eu morei 5 anos lá na região do Amazonas, na cidade de Manaus, e uma vez peguei um daqueles barcos de médio porte, e navegando num rio que era muito largo, dos afluentes ali do Amazonas, eu ficava impressionado porque é que o barco, em vez de seguir em linha reta, ele ia assim, depois fazia uma volta para a esquerda, depois para a direita, e aí alguém me explicou lá que o prático que estava lá com o piloto sabia exatamente qual era o curso daquele rio para evitar, né, bancos de areia, rochas submersas que poderiam danificar o casco daquela embarcação. E é exatamente isso que muitas vezes nós encontramos na igreja. São aqueles que estão como parte ali dos planos de Deus, do curso em que a igreja está seguindo, mas que na realidade tem o efeito danoso e podem até fazer sossobrar, afundar uma congregação, às vezes uma denominação, ou pelo menos aqueles que estão mais próximos deles e que colocaram mais a fé e o apreço na pessoa deles do que na pessoa de Cristo Jesus, os ensinamentos da palavra de Deus, estão sujeitos a sossobrar, estão sujeitos a afundar. E o texto continua, e em segundo lugar aqui nos diz que esses certos indivíduos aqui, esses homens, são como, não somente como rochas submersas, mas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se
juntos. Esses homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos. Eles estão presentes nas festividades. Eles se misturam com a liderança do povo de Deus, como se povo de Deus fossem. Mas, na realidade, nós vamos ver mais à frente que o interesse é totalmente pessoal, é de exaltação pessoal. Mas estão misturados no meio do povo de Deus. E ai de nós se, como povo de Deus, nós damos ouvido às mensagens que são proferidas sem o discernimento de aferir o que está sendo falado e sem a constante comparação do que está sendo dito, pregado ou falado com aquilo que nós encontramos na palavra de Deus, que é a nossa âncora firme e segura. Em terceiro lugar, nós vemos aqui no verso 12, que esse banquete é sem qualquer recato, não tem qualquer inibição, pastores que a si mesmos se apacentam. Pastores não segundo o coração de Deus, que é uma expressão bíblica também que nós temos, e a palavra de Deus diz que Deus suscita e levanta esses pastores segundo o seu coração para liderar o seu povo, mas são pastores, são líderes, são pessoas que estão em posição de proeminência, que têm exposição, às vezes exposição de mídia, acato e apreço pelo povo de Deus, mas a si mesmos se apacentam, buscam seus próprios interesses, têm uma independência total, acham que não têm que prestar contas a ninguém, demonstram orgulho, arrogância, e como consequência o povo fica sem direcionamento, fica sem pastoreio, porque o interesse desses é apenas satisfazer o próprio ventre, as suas próprias inclinações, suas próprias necessidades. Ainda nesse verso nós vemos, em quarto lugar, que eles são comparados a nuvens sem água impelidas pelos ventos. Nuvens sem águas. Bom, eu sou da terrinha, sou da região lá do Nordeste, onde chuva é coisa preciosa. Aqui você tem as chuvas bem periódicas, às vezes até em excesso, né? E sempre causando alguns transtornos, problemas, mas nós sabemos que chuva é importante para os reservatórios. Atravessamos aqui alguns anos de seca também nos reservatórios, pânico geral, vai faltar água em todos os lugares, porque as nuvens, elas trazem água, ou pelo menos espera-se que elas tragam água. Lá no Nordeste do Brasil, a seca é um dos grandes problemas também. Você tem, às vezes, terras férteis, mas que não conseguem ter uma lavoura ou alguma coisa que dure porque falta chuva. E, às vezes, vem a nuvem lá no horizonte e as pessoas se enchem de esperança porque estão vendo a nuvem, mas cadê a chuva? Não há chuva. Nuvem sem água. Como muitas das lideranças, às vezes, que nós vemos dentro do mundo evangélico, elas têm grande aparência, mas não têm substância. Impressionam, causam alegria, causam agitação do povo evangélico, mas não irrigam com a palavra de Deus. As palavras da água viva que fluem e devem fluir daquilo que foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus e que deve estar na boca dos pregadores, daqueles que proclamam essa palavra, parece que não sai dessas nuvens. E elas passam, são apenas nuvens errantes, impelidas pelo vento, sem água. A próxima comparação, a quinta comparação, essa está bem próxima de nós aqui. E eu não digo próxima de nós, próxima dessa igreja, da liderança da igreja, mas
no nosso estacionamento aqui, porque o texto diz aqui, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas. Árvores sem raízes. Vocês lembram a árvore aqui que caiu no estacionamento? Ela cai e estava lá aquela força-tarefa de diáconos tentando remover o tronco da árvore que caiu, e uma das coisas que impressionava é que era uma árvore até de porte razoável, mas e as raízes? Eram todas superficiais assim. Então, o primeiro grande pé de vento aqui que nós tivemos, ela cai. Graças a Deus não caiu em cima de ninguém, de nenhum carro, mas ela caiu, não aguentou. Árvores que não tinham raízes, consequentemente sem fruto. E o texto diz que são duplamente mortas, porque só tinham a aparência de árvores frondosas, de árvores enraizadas, fortes, que resistiriam às intempéries, às chuvas, os vendavais. Não, caem, ruem, e muitas vezes causam prejuízo com a sua queda. Nós temos experiência disso aqui em várias situações na nossa cidade, porque temos muitas árvores plantadas em situações onde as raízes às vezes não penetram e elas terminam caindo. Eu fico sempre impressionado depois de um grande temporal com essa contabilidade, quantas árvores caíram no último temporal. Não tem raízes, não tem frutos, tem só a aparência. A sexta comparação que ele nos dá, aqui já pulando para o versículo 13, ondas bravias do mar que espumam suas próprias sujidades. Que comparação interessante. Espumar a própria sujidade. Quem já foi no mar e às vezes o mar está bravo e você vê ondas que têm uma aparência muito bonita, mas quando você vai se aproximando do mar, às vezes depois de uma tempestade, ela está cheia, as ondas estão apenas cheias de sujeira e revolvendo aquela sujeira, ou sargaços, ervas marinhas ali, que ficam prejudicando o banho, que ficam ali escondidas, mas estão dentro daquelas ondas que estão só revolvendo a areia, a sujeira que está ali na praia. E quando eu leio esse texto aqui, eu me lembro também, faz tempo que eu não vejo essa cena, mas isso era comum, quando você vai ali em direção ao aeroporto, às vezes você tinha uma cena que era muito bonita, aquelas espumas bem branquinhas ali no rio Tietê, né? E cobria ali o rio, e quando o vento passava, a espuminha voava, né? E quando levava as crianças ficavam maravilhadas com aquilo. Só que aquela espuma apenas refletia a sujeira que está no rio. Era exatamente isso aqui que diz a palavra de Deus: espumam suas próprias sujidades, bonitas, espetáculo belo, mas destroem. Veneno letal ali, às vezes, naquelas águas que estavam espumando, veneno letal para a vida que deveria existir naquele rio, um rio morto que apenas traz espuma, uma espuma que reflete a sujeira que está debaixo ali, dentro daquela água, entrelaçada na água. Ondas bravias do mar, espetáculo belo, espuma refletindo a sujidade. E a sétima comparação que ele traz aqui, no versículo 13, estrelas errantes, estrelas cadentes. Você sabe, aquele corpo celestial que você vê, tem um brilho grande, às vezes o brilho até aumenta e de repente desaparece.
traça às vezes um curso no céu e vem aquele curso iluminado, brilhando e de repente desaparece. Um espetáculo belo são pedaços de corpos celestiais que estão sendo atraídos pela atmosfera e ali, sendo atraídos pela atmosfera, começam a queimar também na atmosfera, mas duram pouco, impressionam, mas morrem na escuridão. Parecem estrelas de verdade, mas são pequenos pedaços que estão, na realidade, dando os últimos suspiros de vida quando eles caem na atmosfera. Estão fadados à extinção. Então é dessa forma aqui que Judas descreve esses certos indivíduos, ou esses homens, como ele coloca aqui no versículo 12, e que estão no meio do povo de Deus. Não é um ataque externo, assim claro, mas é uma ação que subverte a igreja e que milita contra a ação e o curso e o caminhar da igreja e as coisas que a igreja tem que estar concentrada e que desviam milhares e milhares de pessoas com mensagens vazias, com mensagens que não têm raiz, escondendo as próprias sujidades que terminam espumando, causando escândalo dentro da igreja. Mas vem em juízo. E é disso que nos fala os versículos 14 e 15. Quanto a estes, foi o que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. O que Judas está fazendo aqui é nos trazendo uma percepção e reafirmação do juízo divino. O Senhor é que julga. E aqui temos uma questão curiosa, porque você diz aqui, onde é que Enoque registrou essa profecia? E você procura na Bíblia e você não vai encontrar essa profecia de Enoque. Mas ela está aqui no texto inspirado. Então, se Judas registrou isso aqui sob a ação do Espírito Santo, é porque Enoque realmente profetizou. E talvez você tenha ficado intrigado também quando lá no versículo 9, no domingo anterior, nós falamos sobre essa questão do arcanjo Miguel quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés. Porque você não encontra esse registro também no Antigo Testamento, mas pode ter certeza, se está aqui no texto inspirado, esse fato aconteceu. E o que está acontecendo é que Judas está pegando alguns pontos assim da tradição judaica, mas uma tradição que veio século após século, porque é baseada em pontos que realmente existiram na história do povo de Deus. E é verdade que esses pontos foram depois inseridos e foram depois ampliados com uma característica mística, acrescido de fantasias e transformado naquilo que nós conhecemos como livros apócrifos, aqueles que não fazem parte dos livros inspirados. Então, algumas pessoas tentam desacreditar a carta de Judas, dizendo, mas ele faz citação dos livros apócrifos. Não, Judas faz citação daquilo que era a tradição oral judaica, desses dois pontos aqui, e que se foram aqui inseridos é com a sanção divina. Os livros apócrifos é que pegaram essas coisas anos depois, e então foram escritos dois livros, o livro de Enoque, que é um livro cheio de situações
místicas e acrescidos de fantasias, e a ascensão de Moisés também, que tenta descrever em detalhes o que é que teria acontecido com Moisés, que a Bíblia silencia lá no Antigo Testamento. Então, apenas como explicação do porquê nós encontramos essas referências aqui em Judas e não encontramos as referências no Antigo Testamento, porque aqui Judas está escrevendo também sob a inspiração do Espírito Santo. Se ele registrou isso aqui, é porque realmente aconteceu. E ele está registrando esses pontos que faziam parte das coisas que os seus leitores originais conheciam muito bem pela tradição judaica, para reafirmar a realidade do juízo divino. Esses versos 14 e 15 nos mostram que houve convicção, veja, no versículo 15, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios. É inescapável a constatação de culpa quando Cristo vier como justo juiz e traçar o contraste entre as obras das pessoas que militaram contra a Igreja de Deus ou inseridas na Igreja de Deus ou prejudicando a Igreja de Cristo. Haverá convicção dos ímpios acerca de todas as obras ímpias. A convicção é algo que virá contundentemente, porque não haverá forma de se contrapor àquele que é o justo juiz. E vai envolver uma aferição das obras, o texto diz, acerca de todas as obras ímpias, que impiamente praticaram. Todas as obras ímpias serão desnudadas, reveladas e julgadas pelo justo juiz. E vai envolver também, e aqui nós deveríamos ter tanto cuidado, porque as palavras de Judas não são só para nós estarmos com os olhos voltados para esses que perturbam a vida da igreja ou que estão enganando a muitos, mas para que, acima de tudo, estejamos examinando os nossos corações, os nossos motivos. E diz aqui, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Todas as palavras insolentes pronunciadas contra Deus. E sabe o que são palavras insolentes? Questionamentos da soberania de Deus, do poder de Deus, da pessoa de Deus. Revolta. Muitas vezes existe revolta nas palavras que são proferidas por situações de dificuldade, de tribulação. Revolta que nós expressamos perante a perplexidade que temos em cima de situações que nós não entendemos. E em vez de submissivamente nos colocarmos debaixo do poder e da sabedoria de Deus, nós expressamos revolta. E muitos líderes têm feito exatamente isso. Eu me lembro muito bem quando outras tragédias semelhantes a essa que nós estamos experimentando aqui no Brasil, com esse rompimento de barragens, mas tsunami lá no Oriente e terremotos, e alguns líderes dentro do povo de Deus colocaram: Deus não tem nada a ver com isso, e procuravam diminuir a soberania de Deus e esquecer todos os textos bíblicos que dizem que Deus reina soberanamente sobre todas as coisas, e nós não entendemos muitas vezes os seus propósitos, mas não vamos deixar que a nossa perplexidade ou falta de entendimento nos coloquem num curso de colisão contra um Deus que tudo pode, que tudo sabe, e que tem os seus propósitos nessa vida, mesmo que nós não os entendamos. Vamos nos conscientizar de nossas limitações no entendimento. E se não nos foi revelado o porquê, vamos nos contentar em descansar em Deus, que Ele sabe todas as coisas
e Ele opera todas as coisas no curso da história para o bem daqueles que amam a Deus, para que seus propósitos sejam cumpridos, para que o plano da salvação seja executado em cada detalhe, do começo ao fim, levando à glorificação dos seus na vida eterna. Palavras insolentes, questionamentos, revolta, às vezes é desprezo pela pessoa de Deus, a existência como se Deus não existisse, e surpreendentemente isso acontece dentro do mundo evangélico. Quando nós vemos o comportamento de certos líderes que proferem, da boca para fora, proferem uma coisa, mas vivem como se Deus não existisse, como se não estivesse olhando a cada momento de suas vidas e como se o julgamento não fosse iminente perante esse tipo de atuação. Expressões de incredulidade ou lealdade a outras coisas, a criaturas, a adoração a outros intermediários que não aquele que é o único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, a devoção a santos, a animais, a criaturas de Deus, tudo isso representa insolência, um insulto a Deus que deve merecer a nossa adoração através de Cristo Jesus, do poder do Espírito Santo. O texto nos diz e nos avisa disso, que o juízo vem. O juízo vem exercer juízo contra todos e para fazer convicto todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. E aí essa sessão, esse texto termina com uma nova descrição desses certos indivíduos. Parece que Judas ele se esmera, ele vai além, daquilo que já tinha colocado inicialmente. A partir do versículo 5, ele já tinha feito uma descrição, versículos 8 no versículo 8, ele já tinha feito uma descrição bem completa dessas pessoas, desses certos indivíduos, mas aqui ele volta também utilizando uma outra maneira, mostrando as atitudes, descrevendo eles pelas atitudes, pelas palavras, pelos motivos do coração. E no versículo 16 nós temos 6 pontos que adicionalmente revelam o caráter real desses certos indivíduos. Os tais, quem são esses tais? Esses certos indivíduos, esses homens, esses que estão no meio do povo de Deus, esses que são a razão porque nós temos que batalhar pela fé uma vez dada aos santos, esses que se constituem um motivo a mais para nós nos mantermos firmes na palavra de Deus, confiantes na palavra de Deus e na pessoa de Deus, confiantes em Cristo Jesus, agradecidos a Deus por aqueles que lideram o povo de Deus, mas lideram de forma fiel à palavra, fiel a Deus, fiel aos preceitos de Deus, não por aqueles que deslumbram, às vezes com suas maravilhas, ou com suas palavras, ou com suas personalidades. E Judas diz, esses tais são, primeiro, murmuradores. Pensem, são líderes, estão presentes no povo, mas lá no seu coração murmuram, reclamam o tempo todo. Por quê? Segundo, são descontentes. Toda essa posição que alcançaram não traz o contentamento real, porque o contentamento real, a felicidade real, apenas é encontrada quando estamos firmados na palavra de Deus e procuramos agradar a Deus com nossas ações, glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, ter alegria nisso para sempre.
eles são descontentes. Terceiro, andam segundo as suas paixões. Andam segundo seus próprios interesses, seus próprios desejos. Quarto, sua boca vive propalando grandes arrogâncias. Ou seja, falam bastante e falam arrogantemente. E falam com muita eloquência. E, consequentemente, conseguem muitos seguidores. Quinto, aduladores dos outros. Ao mesmo tempo em que gostam de ser adulados, mas também escolhem alguns para que eles adulem. E então rasga-se seda para um lado e para o outro. Mas o que está longe de suas considerações é a verdadeira glória de Deus nas suas palavras e ações. E por último, por motivos interesseiros. A sórdida ganância, o amor ao dinheiro, muitas vezes é o que move tantos e tantos ministérios, entre aspas, que nós vemos por aí. Então, irmãos, já caminhando para nossa conclusão aqui nessa manhã, a aplicação desse alerta aqui de Judas, e numa próxima oportunidade, se Deus assim permitir, nós vamos examinar o recado aos crentes fiéis, lembrar e guardar os ensinamentos, que são os versículos finais. Mas, por enquanto, não descuidemos. Saibamos identificar o perigo no seio da igreja e dentro do mundo evangélico. Não vamos nos iludir com aqueles que atraem, que empolgam. Principalmente, não vamos seguir atrás de pessoas, mas tenhamos a visão clara, cristalina, correta de ver qual é a doutrina que está sendo ensinada. O que é que está sendo ensinado? Procede da palavra de Deus? Está em harmonia com a palavra de Deus? Procede de corações sinceros, não interesseiros? Revela um caráter que não procura esconder murmurações, descontentamentos internos, mas um contentamento que transborda e que alcança o povo de Deus com palavras de esperança. Que Deus seja misericordioso com a sua igreja e que possa nos orientar através de palavras tão pertinentes que nós encontramos no texto sagrado. Vamos orar. Ajuda-nos, Senhor, a termos a percepção correta daquilo que Tu queres de nós. Dá-nos um caminhar firme e seguro em situações, às vezes, de tanta dificuldade, de tanta dissensão, de tantos movimentos contraditórios e muitos deles dentro do seio do povo de Deus. Faz-nos apegado à Tua palavra, porque dela procedem as saídas da vida, delas procedem as palavras da vida, e do nosso coração, quando está cheio dela, assim orientamos a nossa vida. E orientamos a nossa vida na busca incessante de Te agradar com aquilo que fazemos, aquilo que dizemos, forma como tratamos outras pessoas. Dá-nos um apreço pela pureza da igreja, do Teu Evangelho, livra-nos do engano, da decepção. Mantenha a nossa fé firme, forte, segura na Tua pessoa e não em homens. E acima de tudo, Senhor, Te pedimos que Tu estejas honrando os servos Teus, aqueles líderes que estão sinceramente levando à frente o Teu Evangelho, desejosos de Te servir, encaminhando os passos do Teu povo. Sustenta eles, porque as pressões são enormes perante os Teus ombros.
as suas vidas. Sustenta suas famílias, seus casamentos, seus relacionamentos. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém.